sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimento CNPI, e hoje, minha gente, hoje é dia de hashtag Bea Responde. Então pega seu cafezinho, se acomoda aí, porque hoje nós vamos falar de questões muito relevantes: Petrobras, dividendos, Banco do Brasil, fundos imobiliários. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixem um like de vocês e se inscrevam aqui no canal para vocês mostrarem que, olha, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço não está sendo em vão. Bom, agora sim, todo mundo preparado, a gente pode ir para o nosso hashtag Bea Responde. Bom, pessoal, eu quero começar então com a primeira pergunta, que é da Angélica, e ela escreve o seguinte: por que dividendos tão altos da Petrobras? E essa questão tem um quê de polêmica, gente. Por quê? Vocês lembram que no início do ano a Petrobras entregou um resultado recorde no primeiro trimestre de 2022? Muita gente condenou esse resultado dela, dizendo que era um lucro exorbitante, lucro recorde, que foi às custas do povo, que foi um estupro esse resultado que a Petrobras acabou entregando. E aí, no segundo trimestre de 2022, ela ainda assim entregou um resultado, né, um lucro líquido de mais de 54 bilhões de reais, bem acima do que o mercado esperava também. E por conta desses resultados que muita gente estava crucificando, então agora ela consegue fazer toda essa distribuição gigantesca de dividendos que ela anunciou, né, mais de R$6 por ação. E aí, só para vocês terem uma ideia, só no primeiro semestre de 2022, ela aprovou mais de 136 bilhões de reais em dividendos. E qual que é a ironia do destino dessa parada? Só a União, que até então, né, estava crucificando os resultados de Petrobras, vai receber mais de 50 bilhões de reais em dividendos por conta da participação que tem na empresa. E a própria União, há poucos dias atrás, a equipe econômica tinha pedido não somente para a Petrobras, mas Banco do Brasil e tal, e outras empresas, o adiantamento, Caixa Econômica e tal, o adiantamento dos dividendos, para que isso pudesse ajudar a equilibrar as contas do governo, principalmente em ano eleitoral e principalmente depois de nós termos aprovado então a PEC dos benefícios e dos combustíveis, que só essas duas PECs podem chegar a um custo aí de 58, 60 bilhões de reais. Então, esses dividendos que vão entrar agora, e inclusive o pedido de antecipar parte dos dividendos, vão acabar ajudando nesse momento a equilibrar essas contas, né? E é importante ressaltar que a Petrobras, ela só vai conseguir fazer essa distribuição justamente por conta do resultado que ela entregou no primeiro semestre como um todo, né? Que foram resultados muito bons, muito ajudados por conta do preço do barril do petróleo, que subiu bastante lá fora, o dólar também, que acabou se valorizando, e como ela se baliza basicamente com os preços internacionais para formular os seus preços aqui, então naturalmente ela conseguiu lucrar bastante, né? Óbvio, quem acabou pagando a conta, como quem sempre acaba pagando a conta, fomos nós. Mas essa distribuição de dividendos que agora vai acabar entrando para os acionistas tem muito a ver, inclusive, com toda a reestruturação que a Petrobras passou ao longo dos últimos anos, né? Porque nós sabemos o quanto ela sofreu com toda a corrupção em alguns anos atrás, e a partir de 2015, 2016, eles começaram a tentar organizar a casa. Então eles venderam alguns ativos que não eram mais estratégicos para a Petrobras, justamente para tentar diminuir a alavancagem. Inclusive, a alavancagem é um item que eles olham, né, antes de decidir distribuir ou não os dividendos. E como vocês podem ver, há pouquíssimo tempo atrás, a Petrobras chegou a negociar a sua dívida líquida pelo EBITDA em mais de 7 vezes. Hoje ela negocia em 0,5 vezes. Então a sua alavancagem, ela reduziu muito ao longo dos últimos anos por conta de toda essa reestruturação que foi sim muito bem feita dentro da empresa. Então, por conta disso, agora ela consegue distribuir mais dividendos. E aí não somente os acionistas vão acabar levando uma bolada, né, em duas parcelas, sendo que a primeira vai ser paga em agosto, se eu não me engano, e a segunda em setembro. Eu vou colocar bem certinho aqui para vocês, mas é também a própria União que vai acabar colocando a mão nesse dinheiro, e que isso provavelmente vai acabar ajudando então no equilíbrio das contas, né, e do fiscal até o final do ano, beleza? Bom, a outra pergunta, gente, também tem a ver com a própria Petrobras, tá? E aí o que acontece? O Firmino, ele escreve o seguinte: com esse dividendo e corte na gasolina, frente ao que vivemos, não pode azedar mais? Pode, mas eu acho que depende muito do que acontecer lá fora, tá, Firmino? Porque, como eu trouxe pra vocês, a Petrobras, ela conseguiu ir muito bem nesse primeiro semestre, aliás, desde o ano passado, né? Porque a gente teve uma alta explosiva no barril de petróleo, né? Ele chegou a superar aí os 121 dólares o barril, agora até caiu para 107 dólares, né? Então, inclusive, ela conseguiu reajustar duas vezes nessas últimas 2 semanas o preço dos combustíveis para
baixo, né? Ainda que ela ainda tenha uma certa defasagem, mas ela conseguiu fazer esse reajuste para baixo por conta dessa redução, então, no preço do barril do petróleo. O que pode acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer. Vamos supor que o barril do petróleo volte a subir até o final do ano, a Petrobras aumente essa defasagem dela, né? Vamos supor que, sei lá, ela fica com uma defasagem de 10, 15, 20%. Tô chutando aqui um número. O que pode acontecer lá no final do ano? E aí eu acho que só vai acontecer depois das eleições. Aí eu acho que ela pode fazer algum reajuste. Eu acho que ela tá sendo muito pressionada politicamente nesse ano eleitoral, e isso sempre aconteceu, tá? A gente não é uma novidade de hoje. E então eu acho que até as eleições dificilmente a gente vai ver algum aumento. Ela tem segurado um pouco as pontas nesse sentido, tem até espaçado um pouco mais, né, essa reavaliação de reajustar ou não, até porque o mercado tá muito volátil, e se tiver que acontecer alguma coisa, né, de reajuste e tal, provavelmente vai acontecer só depois das eleições. Eu acho que o mercado como um todo já tá vendo isso, né, essa redução nos preços dos combustíveis, essa própria questão do dólar, do barril de petróleo. Então o mercado ele já vai meio que precificando e criando algumas expectativas para os resultados de Petrobras. Agora, se você fala do azedar, de talvez ser para o nosso bolso, aí sim, eu acho que se a situação ela piorar no sentido de as commodities ficarem mais caras até o final do ano, então sim, eu acho que a gente vai poder acabar vendo algum reajuste um pouco maior, até mesmo para talvez compensar esse período onde ela está sendo muito pressionada e provavelmente nós não vamos ver nenhum reajuste, tá? E aí uma outra pergunta também que tem a ver com esses dividendos de Petrobras, tá, gente? O Fernando, ele escreve o seguinte: vale a pena comprar ações da Petrobras para receber dividendos e depois vender? Gente, não, né? Tipo, por quê? O que acontece? Quando você compra uma ação de Petrobras, na DataX, né, a partir do momento que você não tem mais direito aos dividendos, esse valor que você vai receber dos dividendos, que nesse caso de Petrobras são R$6 e alguns centavos, esse valor ele é descontado do preço da ação. E por que que isso acontece, né, gente? Porque esse dinheiro está saindo do caixa da empresa, então você está impactando diretamente o patrimônio líquido da empresa. Então, eles descontam do lado e você recebe do outro. E aí que muita gente deve estar perguntando, poxa, Bia, mas então não vale a pena eu investir em dividendos pensando nisso, porque se eu recebo de um lado, mas tira do outro, basicamente a nossa conta vai ficar zerada. Por isso que eu acho que para quem investe pensando em dividendos, tem que ser pensando no longo prazo, porque se a empresa for boa, provavelmente você vai comprar a empresa, você pode receber os dividendos, ela pode continuar se valorizando e aí sim você vai acabar ganhando com a valorização da empresa e com os dividendos também. Mas essa história de comprar só para receber os dividendos e sair logo na sequência não faz muito sentido, porque no curto prazo você vai ter esse reajuste, então muito provavelmente você vai sair ele muito próximo do 0 a 0. Então, nesse sentido, não faz sentido, tá? Então, se você for investir em Petrobras, pense realmente no longo prazo para tentar ganhar com uma valorização um pouco maior e também com os dividendos. Mas lembrando, né, gente, que esses dividendos nos patamares que estão hoje é porque o mercado internacional está ajudando muito a Petrobras, o que não quer dizer que vai continuar assim. É importante a gente entender que Petrobras e outras empresas que também dependem de commodities podem ser um pouco mais cíclicas, e se a gente vê um ciclo para baixo das commodities, essas empresas voltam a sofrer um pouquinho, e aí esses dividendos que até então nós temos uma expectativa para esse ano e para o ano que vem de serem um pouco mais gordos, eles podem ser enxugados aí por um tempo, tá? Então só fazer essas observações sobre os dividendos. Beleza, vamos sair de Petrobras, que a gente já falou demais, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a pergunta da Invi. Não sei se é exatamente isso, mas enfim, ela escreveu o seguinte: por que algumas ações não retomam o preço pré-pandemia? Exemplo, Banco do Brasil. Existe uma questão que a gente chama de risco, né? Então, no caso do Banco do Brasil mesmo, só para vocês terem uma ideia, né? Dê uma olhada no gráfico. Banco do Brasil, antes da pandemia, em 2019, chegou a custar mais de R$45, R$46, caiu bastante, óbvio, ali na pandemia, e hoje negocia aproximadamente aí seus R$37, o que eu acho que sim, foi uma valorização até interessante, mas não negocia aos preços pré-pandemia. No caso de Banco do Brasil, eu acho que existe esse risco de você ter o dedo do governo, de nós termos muita incerteza do que vai acontecer, por exemplo, em um ano eleitoral. A gente não sabe o que o novo presidente vai acabar fazendo, apesar de que eu acho que Banco do Brasil, de todas as estatais, né, de todas as empresas que têm o dedo do governo, eu acho que é a que menos sofre ingerência, né? Você até pode trocar um diretor ou alguma coisa assim, mas Banco do Brasil, ele já funciona de uma forma muito redondinha e é muito difícil você fazer grandes mudanças estruturais dentro dele ao ponto de, sei lá, você quebrar um
banco ou fazer ele ir muito mal, porque Banco do Brasil foi bem nos mais diversos governos, tá, gente? Tanto de direita como de esquerda. E também acho que tá pagando alguns bons dividendos. Só que eu acho que esse receio e esse risco que muitas pessoas podem estar enxergando porque tem essa incerteza até o final do ano, faz com que talvez ele não suba tanto e ainda não tenha alcançado os preços pré-pandemia. Mas que, por um lado, eu não vejo como algo ruim, porque ele é um dos bancos que negocia múltiplos mais baixos, então, na nossa bolsa de valores. Ele carrega esse risco, mas eu acho que olhando para o longo prazo, eu inclusive tenho na carteira, eu acho que ele é um bom investimento. Então, muitas empresas não negociam o preço pré-pandemia justamente porque tem alguns cenários incertos, tipo óleo e varejo, entendeu? Varejo tá muito incerto, o que vai acontecer, inflação e tal. Então, cada setor, cada empresa pode ter um risco diferente que precisa ser observado. O caso de Banco do Brasil, eu acredito que seja esse um dos motivos, tá? E aí, saindo da pergunta da Invi e indo para a última pergunta, gente, que é a do Fábio, ele disse o seguinte: Bia, quero investir em fundo imobiliário, qual a correta e as dicas que você pode me dar? Acho que ele quis dizer corretora. Bom, Fábio, corretora eu sempre indico a Clear para vocês, que é a parceira aqui do canal. E aliás, muito antes de eu querer fazer conteúdo para as redes sociais, eu já usava a Clear, então eu sempre recomendo para vocês, e o link eu deixo aqui embaixo na descrição, porque vocês negociam tudo com corretagem zero. E a dica que eu dou para quem tá querendo começar a investir em fundos imobiliários, o primeiro ponto é entender as classes de fundos imobiliários que a gente tem, porque nós temos fundos imobiliários de renda, né, o fundo imobiliário de tijolo, tem fundo de papel, tem fundo de fundo, você tem fundo de desenvolvimento, então você tem algumas classes de fundos imobiliários e talvez, se você já quer começar a investir agora, eu começaria realmente estudando a classe de fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Porque eu acho que é onde a gente mais tem oportunidades de curto prazo, de longo prazo agora, né? Porque o que acontece? Muitos fundos imobiliários de tijolo estão negociando abaixo do seu preço pelo valor patrimonial, né? Então, elas estão com múltiplos relativamente baixos e eu acho que se você tá pensando no longo prazo, tá pensando em receber esse aluguel, etc e tal, o preço que você vai pagar hoje vai influenciar muito lá. Então, acho que tem muita coisa barata agora que vale a pena. Claro, tem alguns que estão indo muito bem, como os fundos de papel, né, que tem alguns CRIs, porque são indexados à renda fixa, mas cabe ressaltar que você consegue sair ganhando nesse tipo de fundo, principalmente agora no curto prazo, onde a gente tem uma renda fixa um pouco maior. Mas a partir do momento que a gente começa a chegar perto do final do ciclo de alta da nossa taxa de juros e ela começa a olhar para baixo, então esses fundos imobiliários, vocês sabem que ele pode não continuar indo tão bem quanto estão indo hoje. Então hoje eu olharia para os fundos imobiliários de tijolo, tomaria 2 cuidados quanto a isso, tá? Deem uma olhada no dividend yield, mas vocês não podem se pautar somente por isso, porque tem muito fundo imobiliário que tem um dividend yield um pouco maior, mas que tem alguns fatos relevantes que estão acontecendo, às vezes as vendas de alguns ativos, às vezes tem um risco um pouco mais elevado, mas eu acho que, inclusive, para avaliar essa questão de risco, eu só tomaria o cuidado para, se você está começando e você nunca investiu em um fundo imobiliário, talvez não olhar agora para aqueles fundos imobiliários que são monoinquilinos ou que são monoativos, né? Aqueles fundos imobiliários que às vezes têm um imóvel, só um imóvel dentro da carteira, então se não tiver ninguém dentro desse imóvel, simplesmente não tem receita do fundo imobiliário para distribuir com os seus cotistas, e também aqueles fundos imobiliários que só tem um inquilino, tipo, tem um prédio lá que é só a Petrobras que ocupa, e aí no final das contas a Petrobras ela sai desse prédio, e aí mais uma vez o fundo imobiliário pode ficar sem renda para distribuir com os seus cotistas. Então eu nunca começaria por esse tipo de fundo imobiliário, não me pautaria somente no dividend yield, porque muitas vezes um dividend yield alto pode indicar outra coisa que não somente uma boa distribuição ou uma boa gestão, e olharia inclusive os fundos imobiliários de tijolo, né, que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial nesse momento, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas as perguntas que eu queria responder hoje. Eu sei que são temas que estão aí um pouco em alta, a gente bateu muito na questão de Petrobras, mas porque, dado as últimas matérias, as últimas notícias que saíram, né, nesses últimos dias, muitos de vocês acabaram perguntando. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui nesse domingo, mas desejo para vocês uma boa semana e bons investimentos.